Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse vídeo ele traz um assunto um pouco polêmico, que divide opiniões. A gente vive num país que é polarizado, alguns não acham que seja polarizado, mas na minha percepção ele é bastante polarizado sim. E essa visão que eu vou trazer nesse material, nesse vídeo, é uma percepção baseada em uma experiência que eu tive, que eu passei, que eu vivi. De antemão, eu quero dizer que não é uma opinião enviesada, então o que você vai ouvir aqui, você pode ou não concordar, ou pode trazer aqui nos comentários também a sua opinião, a sua experiência a respeito do assunto que é a situação do nosso país. Mas para introduzir, eu vou ter que passar para vocês uma pequena situação que vem acontecendo e vinha acontecendo já há algumas semanas, que era o fato de que nos últimos dias o meu algoritmo das redes sociais começou a me bombardear com algumas informações sobre a situação do nosso país, principalmente aquele terrorismo digital onde diz que o país não tem jeito, que vai quebrar, que em 2 anos a economia não vai estar mais se sustentando e que o ideal agora seria migrar para países de paraíso fiscal, que seriam Paraguai e Uruguai, na maior parte das vezes, inclusive já trazendo exemplos de diversos brasileiros que estavam fazendo isso e que nós deveríamos também nos programar para estarmos mudando de país, né? Abrindo conta no Paraguai, mudando para ter residência no Paraguai e assim fugir da lei tributária daqui e da situação da qual nosso país pode caminhar nessa direção. E aí, ouvindo muito isso, sempre repetindo isso, alguns amigos também me enviando materiais de vídeo que falam sobre isso, eu já estava bem internalizado com essa ideia na minha cabeça de que eu deveria me projetar durante o ano de 2026 para que no final do ano eu também estivesse buscando uma saída fora do Brasil. A gente acaba que as pessoas com quem a gente convive, as pessoas com quem a gente mais conversa, a gente tende a ter as mesmas ideias com o passar do tempo. Não quero dizer que você vai concordar com tudo que o seu amigo ou que o seu ciclo de convivência fala, né? Cada um tem as suas convicções, mas o que acontece é que com o passar do tempo, você passa a ver lógica no que o outro te diz, e quando você passa a ver lógica naquilo, aquilo começa a fazer sentido para você e você começa a encaixar as peças como trazendo para si aquela verdade. Eu já estava bem inclinado também para essa ideia, até que um dia eu peguei o carro, peguei a família, a gente foi fazer um passeio. E chegando no local que a gente foi, mais especificamente um shopping, numa cidade vizinha. Eu moro no interior do Ceará, então a gente precisa sempre se deslocar para cidades vizinhas para ter esse tipo de lazer, como shopping, praia e outras coisas. E numa dessas, que foi justamente nesse passeio, quando eu cheguei no local, mal tinha lugar para estacionar. Tudo lotado, extremamente lotado, e aquilo de cara já confrontou minha crença de que como que a situação está tão ruim a ponto da população não ter nem como se manter e aqui está lotado. Pode ser uma bolha? Pode ser uma bolha. Eu sei e tenho a ciência de que do outro lado ali da história tem sim muitas famílias que já estão sentindo um peso do aumento dos produtos e tal, e que não ganham tão valor tão legal por mês e que acabam passando bastante dificuldade. Ok, tranquilo, mas eu não estou falando dessa galera, eu estou falando da bolha que consegue desfrutar de lazer, de todas as coisas que a vida oferece e de oportunidades que a gente pode encontrar nisso, tá? Então, já a gente chega aqui na conclusão do vídeo. E chegando lá, isso começou a confrontar a minha crença. Enquanto a gente estava procurando uma vaga para estacionar, isso já começou a bater forte aqui. Quando a gente entrou, foi ali onde eu tive outro soco na cara. Extremamente lotado todas as lojas. Primeira coisa que eu pensei, eu fiz algumas anotações aqui para ir acompanhando. As pessoas continuam comprando e sempre em maior quantidade. Se a gente olhar um histórico dos últimos anos, tanto o número de compras digitais online, quanto também em lojas físicas, principalmente nesses pontos de venda que são mais expostos, como shopping, elas só
cresceram. Se a gente vê em gráficos, a gente tem aumento nas vendas, principalmente em campanhas sazonais, como é o caso de um fim de ano, por exemplo. Então, isso me deu a convicção de que as pessoas elas continuam comprando, elas não pararam de comprar porque a situação do país começou a complicar e continuam comprando em maior quantidade. Isso foi baixando ali um pouco a minha resistência que eu estava à situação do país. Segundo ponto, as pessoas estão se reinventando a cada momento. Então, o mercado ele já não é do jeito que ele era há 3, 4 anos atrás, assim como as pessoas também não. O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu saiba que 70% das pessoas que estavam ali sejam CLTs e que no nosso país o salário base ele é muito baixo, as pessoas não têm só aquela renda, então elas estão se reinventando, estão fazendo extras no fim de semana, estão fazendo um bico, isso aumenta a renda dela para que ela consiga ter esses momentos de lazer. Terceiro, o país ele é cheio de problemas para dar conta. E aqui é onde eu acho que entrou, que fez com que eu mudasse a expectativa de também sair do país no final do ano, que foi ter essa percepção de que o país é cheio de problema para se resolver. E toda vida que você tem problema para resolver, você é remunerado por ele. Ao invés de olhar para o Brasil como um mar que está com uma tsunami vindo engolindo tudo, eu passei a ver como um mar de oportunidades, porque se tem muito problema e não tem alguém resolvendo esse problema, se você escolhe um, basta um, se você escolhe um problema para resolver, você já vai ser remunerado por ele. Começa a resolver para uma pessoa, para duas, para três, vai aumentando o número de pessoas que você resolve esse problema. Hoje eu trabalho com marketing, eu trabalho com produção audiovisual, eu trabalho com design, eu trabalho com estratégia de marketing para negócios, para profissionais independentes, autônomos e para prestadores de serviço. A quarta coisa que eu anotei aqui foi que enquanto houver, de um lado, quem tenha um problema, é exatamente o que eu falei agora, e do outro, quem resolva, vai ter dinheiro circulando, não importa a situação do país. A moeda de troca é o dinheiro, ou serviço, né? Mas aqui especificamente a gente está falando de situação econômica, então é de grana, é dinheiro. Se a gente escolher um problema que pague bem e ajudar o máximo de pessoas a resolver, já era, amigo. Você não vai sentir a situação, você não vai sentir a coisa ruim, você vai conseguir viver, você vai conseguir ter uma vida digna. Mesmo que um país tenha uma tributação muito alta, é óbvio que vai afetar muitas famílias, sim, né? Isso chegando a se tornar um agravante insustentável, mas, né, nessa situação que eu passei de estar vendo aquele local tão lotado, de tanta gente consumindo, tanta gente curtindo, tanta gente gastando mesmo, sabe, a sua moeda de troca, o dinheiro por serviço, por produtos, na mesma hora deu aquele estalo assim, opa, eu acho que eu tô olhando pro lado errado aqui. Ele pode dar muito certo, mas pode também não ser a hora. Eu posso aproveitar o momento aqui para solucionar algum problema que vai me dar uma lucratividade muito boa. E eu poderia deixar essa oportunidade passar por estar olhando para o outro lado, que é o que acontece com basicamente 100% das pessoas hoje, né? A gente tende a ouvir muito sobre qualquer tipo de assunto, principalmente terrorismo digital, e portanto aquilo se repetir, a gente toma como uma verdade para a gente. Só que quando a gente tem a experiência de ser bombardeado com uma segunda visão, né, aí a gente pode ter a escolha de parar, analisar qual dos dois você prefere seguir. No meu caso, eu preferi olhar para esse lado positivo de aproveitar que eu moro num país que é cheio de problemas, que as projeções estão dizendo que pode piorar essa quantidade de problemas, e eu ser o solucionador. Isso mudou a forma como eu vinha pensando, e eu queria compartilhar isso com vocês, por isso que eu fiz esse vídeo. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado, de ter compartilhado aqui com vocês a minha visão sobre os próximos momentos. Eu acredito que o país não vai chegar numa situação tão desastrosa, porque eu sempre tenho a tendência de pensar positivo, e ainda mais vendo isso como uma oportunidade para aqueles que tenham uma visão empreendedora, uma veia empreendedora, de ver isso como uma oportunidade, não como um problema, né? Afinal de contas,
A gente espera que tudo sempre melhore e que as coisas fiquem bem. Se você tem uma opinião diferente sobre o futuro do nosso país, o que vai acontecer, se você concorda com a forma que essa experiência mudou a minha forma de pensar ou não, deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você acha, qual a sua perspectiva, e isso pode até me ajudar a trazer novos temas sobre a situação econômica, sobre marketing também, porque a área que eu atuo, que é o marketing, ela vai ser de extrema importância para que eu consiga chegar às pessoas certas e resolver os problemas dessas pessoas e ser remunerado por eles da forma como eu já venho trabalhando há 4 anos dentro desse mercado.